Coração, segundo dia de prova, último programa, partiu Enem da temporada 2021, mas a gente está aqui, firmes, fortes, para te ajudar nesse segundo dia de prova. São dicas imperdíveis. Então segura o coração aí, que o Partiu Enem tá no ar. Cavaleiros do Apocalipse, segundo, Carlos André Uver. A gente está falando de química, física, biologia. Já demos muitas dicas para vocês, mas agora a gente vai conversar com Gustavo Pinheiro, sim, sobre o que mais cai em química. Gente, presta atenção nessas dicas, que elas são valiosíssimas agora, na hora da prova. Daqui a pouco você está fazendo prova, você vai sair daqui, afiadíssimo. Tem gente que diz que odeia, e tem gente que ama. É uma relação de amor e ódio. Céu e inferno. Para a gente ir para o céu, professor, nessa prova do Enem, o que é que a gente tem que ter em mente agora? Veja só, nessa época agora, nessa reta final, tem alguns pontos que são extremamente importantes, Feita estequiometria, feita a parte de força intermolecular. Então, o aluno ele tem que ter a consciência dos principais tópicos que são cobrados, Olhando a estatística mesmo da prova do Enem, como eu citei a parte de cálculo estequiométrico, quem nunca aqui em casa fez uma receita de bolo, Uma receita de bolo onde você vai ter uma quantidade de ingredientes. Imagine que você vai fazer um bolo na sua casa, um bolo Baeta. Você gosta de bolo Baeta? Mais ou menos. Eu gosto mais de bolo nega maluca de chocolate. Pronto. Aí você naquele bolo vai ter quantos ovos? Vai botar no bolo de 1 quilo, diga aí. De 1 quilo vai 4 ovos. 4 ovos, Mas aí ela recebe mais colegas, mais amiguinhos. E esse bolo agora vai para 2 quilos. Você usou 8 ovos. Então, olha aí. Olha aí, você disse que não sabe, olha aí, química aí, tá? A proporção é uma estequiometria. Então, o aluno, ele tentar compreender que ele vai trabalhar um cálculo de proporção, é o cálculo estequiométrico, Toda hora você vai ter uma quantidade de ingredientes que são estabelecidos na questão, e aí vai ter o dado da pergunta. Quando eu perguntei para você, fiz o questionamento, seria um bolo de 2 quilos, automaticamente na sua cabeça já disse que seria 8 ovos, porque ela teve em vista que dobrou a quantidade de quilo, foi para 2 quilos, então a quantidade de ingredientes também dobrou. Na prova a gente faz cálculo? Faz esse cálculo, esse tipo. E assim, geralmente os cálculos que vêm na prova de química são cálculos de proporção de triplica, quadruplica, cai para metade, então você vai fazer a estequiometria para metade. Agora, claro, também não pode enganar os nossos alunos, Você também vai ter aqueles cálculos que vai envolver mais notação científica, onde o aluno vai ter que realmente se desbruçar na parte da matemática, mas o lance de preparar a questão, quimicamente falando, ele fez. E agora vai a habilidade dele na matemática. Então, sai Gustavo e entra agora os professores de matemática para auxiliar o fundamento. E aí, só ajudando a gente nessa situação. Então, a gente está falando mais uma vez, inclusive a gente já falou aqui no Partiu Enem, com o professor Gustavo, sobre essa junção de disciplinas, elas estão interligadas. Total, Então, essa parte dos cálculos que vem da química é fundamental a presença da matemática. Aí vai ter vários. Por exemplo, a parte de equilíbrio iônico, que é um assunto muito recorrente na prova do Enem, entra na questão de pH, Você sabe que pH é uma coisa muito do nosso cotidiano. Quando você vai beber uma água e você olha atrás do rótulo que tem o pH, ele nada mais nada menos está dando a questão da acidez ou da basicidade que aquela substância tem. Você quando compra um shampoo... Era isso que eu ia perguntar. E tudo a gente consegue ver, Tem lá o pH, shampoo, sabonete, hidratante... Aquilo ali está dando justamente a questão da acidez ou da basicidade que aquela matéria tem. Então, por exemplo, você está com azia, você exagerou aí com aquele bolo, não é o bolo nega maluca que você deve ter comido 2 quilos, E aí vai dar, vamos dizer que deu uma certa acidez estomacal, que é excesso de ácido que seu estômago produz. Então você sabe que para neutralizar uma substância de grande caráter ácido, você vai usar uma substância de caráter básico, ou seja, você vai elevar o pH. E isso é um assunto de equilíbrio iônico, um assunto que está dentro do seu cotidiano, que o aluno, o estudante, ele consegue conectar algo do dia a dia dentro da química, de maneira fácil, não precisa saber horrores de química para poder compreender isso. Eu digo para o aluno que tem certos conteúdos que eu tenho que levar para a minha vida. Entender que o limão é uma substância cítrica extremamente ácida, entender que o leite de magnésio é uma substância de caráter básico, soda cáustica, por exemplo, é uma base.
Ah, então se eu estou com azia, eu vou tomar soda cáustica? Acho melhor não. Não, Acho então. que não é muito bacana. Então você vai tomar uma substância básica, mas de teor básico, mais ameno, né? O leite de magnésia, que também não pode exagerar, né? Leite de magnésia é um laxantezinho, né? Mas eu já tomei bastante. Aí Jesus Cristo, né, minha filha? Jesus Cristo tenha piedade de você. Ah, tô com gastrite, aí vou lá e tomo, compro aquele, né? Isso, um salzinho de frutas e tal. Então, isso são questões que está dentro do nosso cotidiano que o aluno consegue conectar de maneira fácil. Claro, repito, não vai ser só assim. As provas do Enem têm mostrado nos últimos anos questões extremamente conteudistas da sua época, da minha época, de vestibulares tradicionais. Na sua época, na minha época. Então, na nossa época, as provas tradicionais, isso era uma coisa que o Enem não tinha essa proposta, mas hoje a gente vê questão tradicional. Então, assim, ele vai ter questão contextualizada? Vai. Vai ter questão interdisciplinar? Vai. Mas ele vai ter aquela questão que somente o conhecimento técnico da química que o professor trabalhou o ano todo vai cair também. E faz diferença quando você pega uma questão dessa e tem um êxito, né? Química ambiental. A química ambiental, a gente costuma dizer para os alunos que depois de tudo que você estudou de química, química geral, físico-química e química orgânica, ele vai pegar aquele conhecimento e vai aplicar de maneira geral dentro do ambiente. Então ele vai falar de lixo atômico, né? Ele vai falar de chuva ácida, onde chuva ácida é um assunto que vem da química geral, né? Lembre-se que a chuva ácida ela pode ser provocada por 3 tipos. Queima de combustível, né? Você pode ter a chuva por queima de combustível, onde nessa queima tem situações diferentes. A chuva normal, que nós temos, vem da combustão natural dos veículos, mas tinham queimas antigamente de veículos que liberavam muito enxofre. Então essa dava uma chuva que de fato agrediu o ambiente, pois era uma chuva com pH menor do que 5, e aí faz muito mal. Então eu gosto de dizer para o aluno que química ambiental não é um capítulo que ele vai estudar isoladamente. É aquele conhecimento que ele adquiriu de toda a química e ele vai pegar aquilo e fluir nesse assunto, né? Como eu falei da chuva ácida, falei de pH há pouco tempo, então ele vai aplicar química ambiental. Falar de radioatividade, ele pode falar do lixo atômico, ele vai aplicar para a química ambiental. Ele joga o conhecimento todo que ele teve dentro da química e ele flui nessa direção da ambiental. Essas dicas são importantes agora na reta final, justamente para você também se ligar onde você... Essa é uma hora, professor, nesse caso específico, é até uma pergunta, eu vou até parar o raciocínio e voltar. Para eu, agora, bater o martelo, onde eu já sei, ou eu ainda dá tempo de eu revisar algo que eu ainda estou na dúvida? Então eu falo, olha o OBS. Quando eu falo olha o OBS, meus alunos, o OBS é observação, olha o OBS. Então você quer saber o quê? Você quer saber os principais tópicos que a gente tem que massificar nesse momento, não é isso? Então, gente, de cada química sempre vai ter um tópico, né? Estequiometria já foi importantíssimo. Forças intermoleculares, que são forças entre as moléculas, que elas são geradas devido à polaridade das moléculas, é um outro tópico que sempre cai. Da parte fisicoquímica, pH, já foi. Termoquímica, relacionar quem libera calor, quem absorve calor e os cálculos que pode fazer isso. E a química orgânica, que é a química da vida, é a química onde a gente aqui somos matéria orgânica, nosso relógio tem matéria orgânica, nossa roupa tem. Então a orgânica, ela vem aí com a metade da prova, às vezes do Enem. É importante você entender o que o carbono faz 4 ligações, o que são funções orgânicas, as propriedades orgânicas. A orgânica, sem dúvida nenhuma, é um ponto que a gente tem que entender todos os pré-requisitos. E o aluno, ele sabe disso, que é importante até saber nomear para ele fazer uma boa prova dessa área. Professor, eu fiquei com dúvida, quero conversar com o senhor, quero tirar diretamente com você. Como é que eu faço? Pode procurar nas redes sociais, né? Aqui na escola, estamos aqui na escola. Mas redes sociais pode passar, porque o pessoal gosta. Pode, @Prof. Gustavo Pinheiro. Lá você vai encontrar eu falando um pouco da minha área, vai ter links para outros conhecimentos também. E aqui na escola, né? Estamos aqui à disposição também para qualquer dúvida. Falar sobre ensino que dá resultado de verdade é falar do Over Colégio Curso. Não é à toa que o Over se tornou a escola número 1 do ranking do IDEB e top 10 no Brasil. E isso não sou eu que estou falando, não. São dados do Ministério da Educação. O Over é hoje uma escola referência que tem inovação como ponto-chave.
além do foco nos resultados em todas as idades. O Over tem 237 medalhistas nas mais variadas Olimpíadas de Conhecimento e só em 2020 aprovou 420 estudantes no SISU, sendo 62 em Medicina. Tudo isso com o aporte de uma plataforma que integra o mundo online e offline, usando a tecnologia a nosso favor. Tá entendendo o que é resultado de verdade? Acesse overcollegiocurso.com.br e descubra mais. Ensino fundamental ao cursinho. Ensino que dá resultado é Over. Matrículas abertas, então anota aí o número 99380 6386. Vou repetir, tá? 99380 6386. Não perde tempo, já garante aí a sua vaga. O que eu vou levar pro Enem Cheque? Caneta, muita caneta para não dar erro. Máscaras e álcool PQH até protegida A. Papel para limpar o soro kkkk. Humilhada sim e hidratada também. Comida, muita comida. Documento com foto e din-din. E aí, galerinha, eu sou o professor Carlos André Over e hoje eu vou dar dicas genéricas para os últimos momentos do Enem. Primeiro, cronometrar o tempo das questões. Vou dar um detalhe aqui que eu acho importantíssimo e pouca gente pensa. É muito comum eu dar entrevista um dia antes do Enem, aí quando eu falo isso, um dia antes do Enem, muita gente vai pensar sobre isso. Segundo dia do Enem. Não me parece uma boa ideia. Eu não sei aonde você vai escolher começar. Matemática ou natureza, isso é pessoal. Repetindo, eu já falei há pouco tempo, você deveria ter testado isso ao longo do ano ou testar agora nas últimas semanas e tomar a sua decisão. Isso é pessoal. Agora, não me parece uma grande ideia, principalmente em universidades que não têm peso nas provas, fazer uma prova inteira para depois fazer a outra, principalmente no segundo dia. A maioria dos alunos do Brasil não consegue fazer a prova toda. Muitos deles têm que chutar 20 questões, 15 questões, 10 questões. Então, preste atenção no que o tio aqui vai dizer para vocês. Muitos alunos, eles decidem fazer a prova de matemática inteira, 45 questões de matemática. Depois ele passa para natureza. O que acontece? De repente, ele percebe que não vai dar tempo. Ele não vai conseguir fazer 20 questões da prova. Vocês entendem o tamanho do prejuízo de você não ter feito e ter que chutar no desespero 20 questões de uma única prova? Isso reprova o aluno se ele estiver disputando um curso mais difícil. Então, supondo que isso possa acontecer, você deveria dividir o prejuízo entre as provas. O ideal é fazer tudo, mas eu não vou conseguir fazer 10. Beleza, que sejam 10 em matemática e 10 em natureza. A probabilidade de você ser aprovado aumenta monstruosamente. Ok? Eu espero ter ajudado aqui nesse programa maravilhoso, que eu briguei para participar, inclusive, vim do Rio Grande do Norte para Paraíba só para ter esse prazer imenso e estamos na torcida por vocês. Beijo do gordo. Presta atenção nesses assuntos que provavelmente estarão nas provas de hoje. Física, eletrodinâmica, ondas, calorimetria, energia e suas transformações e cinemática. Não sai daí que no próximo bloco a gente tem Jeff. Sim, falando de matemática, revisão total aqui no Partiu Enem. Eu vou só beber uma água, é rapidinho, nem pisca, que eu tô de volta.